não presta, né? Não, esse dali é cheio de defeitos, cheio de falhas. Agora comigo é diferente, eu sou assim, e o orgulhoso sempre vai dizer que ele é melhor. Então Jesus, ele falou essa parábola a respeito para alguns que criam em si mesmo que eram justos perante Deus, né? E desprezavam os outros. O texto ainda deixa bem claro: cria que era justo e que fazia o quê? Desprezavam os outros. Os irmãos estão compreendendo? Então nós precisamos fazer o quê? Ter um cuidado como nós vamos nos achegar diante de Deus. A questão, meus irmãos, não é só dizer que você está orando muito. A questão não é só dizer que você está congregando muito. A questão não é só dizer que você tem muito tempo de crente. A questão não é dizer quantas vezes você jejuma. A questão não é o tamanho do seu dízimo. Não. Agora, como você está se apresentando diante de Deus? Observe que este fariseu, ele tinha muitas características boas. Dizimista, ofertante, um homem que dava um bom exemplo na sociedade, né? Ele era uma pessoa de boa fama, de bom testemunho. É assim que ele retrata ele mesmo. Porém, a questão não é essa. A questão é como está o seu coração quando você chega diante de Deus. Como está o seu coração quando você chega diante do Senhor? Então a questão não é somente orar, mas saber como você está se colocando diante de Deus. Esse é o primeiro ponto. O fariseu não colocou Deus no centro. É outra questão. O fariseu não colocou Deus no centro. Mas quem que o fariseu colocou no centro aqui? Ele mesmo. Ele diz: ó Pai, eu estou aqui, eu sou assim, eu sou um homem bom, eu não sou ladrão, eu não sou roubador, eu não sou isso, eu sou dizimista, eu faço isso, eu faço aquilo. Irmãos, a pessoa que vai buscar Deus, que não coloca Deus no centro, ela não está buscando a Deus verdadeiramente como se deve buscar. Quero dizer para os irmãos que Deus conhece as intenções do nosso coração. Ele sabe como nós nos achegamos a Ele. Quando todo mundo está na igreja, orando, cantando, a gente pensa que todo mundo está adorando, não é assim? Mas somente Deus sabe verdadeiramente o louvor de quem está subindo, o louvor de quem não está subindo. Ele sabe aquele que está com o coração sincero, ele sabe aquele que está fingindo. Ele conhece todas as coisas. Amém, meus irmãos? Amém, irmã Juliana? Ele conhece o coração de todos os irmãos. A Bíblia diz que quando Samuel chegou na casa de Jessé, Samuel tinha os 7 filhos de Jessé, né? E no primeiro logo Samuel disse assim: certamente esse altão, esse boa aparência, este homem atlético, é um guerreiro, é um rei. E o Senhor disse: não atente para a sua formosura, não atente para a sua altura, não atente para a sua aparência, porque você vê o exterior. Eu, Senhor, provo os corações, eu conheço o coração de cada um. Então essa falácia de irmão, é porque eu sou o melhor, eu sou assim, eu sou o mais crente, a irmã não presta, o irmão não presta, quem presta é eu. Cuidado com essa fala. Isso é um defeito. Toda vez que você se referir a alguém
sempre botando a pessoa para baixo, dizendo que a pessoa não vale nada, dizendo que a pessoa não é boa o suficiente, só você é o melhor, só você é o especial da história. Não faça assim, né? Reconheça que tudo na tua vida é Deus que te sustenta. Irmão, já vi tanta gente que bota defeito em um, bota defeito em outro, e pensa que não, a gente tem que tratar o defeito dele, né? Tem que ir lá e tem que tratar o defeito daquele que tanto apontou, não é assim? O pastor Ziel que gosta de dizer nas suas pregações, dizendo que aquele irmão que muito se incomoda com uma coisa, que ele está doido para fazer, né? Ele sempre diz isso nas suas pregações, quando se incomoda muito com uma coisa, que ele está doidinho para fazer também. Então nós servimos a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. A outra coisa que eu quero dizer para os irmãos é que a oração do fariseu foi orgulhosa, porque ele agradece por ser quem ele é, mas também por tudo que ele dá. Ó Senhor, eu estou aqui, mas eu dou isso, eu dou dízimo, eu sou desse jeito. Aí quer dizer que ele está diante de Deus, ele está alegando tudo que ele faz. Sabia que tem irmão que às vezes dá uma oferta, ó, essas paredes aqui só estão pintadas porque foi eu que contribuí. Aí dá o dízimo e diz, ó, esse pastor aí está andando de carro aí, ó. Foi meu dinheiro que eu tirei meu bolso, eu fiz meu dízimo. Você deu foi para o pastor ou foi para Deus? Porque quem dá para Deus não vai dizer que deu para o pastor. Você chegou e entregou sua oferta para quem? Para Deus. Agora Deus é quem sustenta a obra dele. Nós, servos de Deus, somos enviados por Deus. Quem está nos sustentando é quem? Deus. Então não diga que você deu o seu dízimo foi para o pastor, senão você não deu nunca para Deus. Agora se você dizer, eu entreguei foi para o Senhor, porque eu devolvi ao Senhor, porque a Ele que deve ser devolvido. Agora Deus cuida da sua obra. Então você não pode tirar essa glória de Deus, você não pode tirar, né, essa honra de Deus, de dizer que foi você que fez isso ou fez aquilo. Quando você faz uma coisa para Deus, então você não alega dizendo que foi você. É mais uma coisa, o fariseu sempre está dizendo, porque eu dou isso, porque eu faço isso. Não, então não diga mais assim, porque senão você estará se colocando na posição do fariseu. A palavra de Deus vai dizer aqui que a oração do fariseu, Deus não achou vantagem, ele não saiu justificado, né? A oração dele aqui não foi uma oração boa diante dos olhos de Jesus, porque Jesus disse assim, ó, ele não foi justificado pelo que falou. Porque ele botou o quê? A justiça dele, dizendo que ele era bom. Irmão, nós somos salvos, né, pela graça. A Bíblia diz, vocês são salvos pela graça de Deus. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Quem aqui, irmãos, é bom, suficiente para poder adquirir sua própria salvação? Quem aqui é justo o suficiente que não careça de Jesus ter morrido na cruz por você? Então aquele fariseu, ele estava dizendo que ele era bom o suficiente. Entendeu? Ele estava dizendo que ele era bom o suficiente. Já o outro disse, o publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos para o céu. Todo judeu, ele chega assim, ó, ele ora, levanta a mão para o céu, seu rosto para o céu, e começa a falar com Deus, não é assim? E o publicano não, ele abaixou a cabeça, não sou digno nem de olhar para cima, eu não sou digno nem de olhar para o alto. Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Realmente, aquele publicano, ele era defamado, mal visto, ele era rejeitado, porém ele reconheceu a sua miséria, ele reconheceu a sua pobreza espiritual e clamou pelo nome de Jesus. Então observamos que o publicano não tinha muitas palavras,
Porque o fariseu tinha, né, muitas palavras bonitas, né? E Senhor, eu estou aqui perante a tua presença, eu quero dizer que eu sou assim, eu sou assim. E o publicano não tinha muitas palavras, mas o publicano tinha o quê? O coração sincero diante de Deus. A Bíblia diz que Deus não está se importando com sacrifício, com oferta de manjares, com incenso, com isso ou com aquilo, mas o Senhor, Ele procura o verdadeiro adorador que adora o Pai em espírito e em verdade. O Salmo 51 diz que o Senhor ama a verdade no íntimo. O Senhor ama a verdade no íntimo. Então, quando você vai falar com Deus, o que agrada a Deus não é as suas palavras bonitas. O que agrada a Deus é a sinceridade. Às vezes você realmente é mais pecador do que o outro, mas porque você teve sinceridade, arrependeu-se, teve sinceridade, reconheceu o seu pecado, abandonou o seu pecado, mas teve a sinceridade, o Senhor se agrada de ti. O que o crente não pode é ficar escondendo o pecado, é escondendo o erro, e todo o tempo se fazendo que é o mais santo. Mas Deus se agrada do que reconhece. A Bíblia vai dizer que Deus respondeu muitas orações que as pessoas quase não tinham palavra para falar, mas tinham um coração sincero. A Bíblia diz que Ana estava lá só mexendo os lábios e o coração dela por dentro estava clamando o Senhor. E a Bíblia diz que ela não tinha muitas palavras, mas o Senhor ouviu o gemido da sua alma. Quer dizer, nessa noite, que os irmãos, quando se colocam diante do Senhor, em espírito e em verdade, o Senhor, Ele se agrada de ti. Observamos que na oração do fariseu, todo mundo era pecador, e ele justo. Na oração do publicano, ele achava que todo mundo era justo, e ele era miserável. Então, meus amados, ele foi humilde em reconhecer que realmente ele era um pecador. Outra coisa é que o publicano recebeu o favor divino e o dom da misericórdia de Deus. Esta é a verdadeira justiça que vem de quem? De Deus. Eu, pelas minhas qualidades, e você, pelas suas qualidades, você está dizendo que você está olhando para a sua própria justiça. Que Isaías chama a sua justiça, por mais perfeita que seja a tua justiça, ela é trapo de imundície. A sua justiça, mesmo que as tuas melhores qualidades, são trapos de imundície perante o Deus que é santo. Mas a justiça de Deus em nós, isso aí dá a salvação. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer assim, não me envergonhe do Evangelho de Cristo, porque o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego, porque no Evangelho se descobre a justiça de quem? De Deus. Em Romanos 3 diz: agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus. Então a justiça de Deus, irmão, é aquilo que Ele nos proporciona. A justiça de Deus é aquilo que Ele nos dá sem nós merecermos. Só Jesus cumpriu os verdadeiros requisitos que Deus exigia. Os meus pecados foram para Jesus e a justiça de Jesus veio para mim, e é por isso que eu sou salvo e você é salvo. Não é porque você é bonzinho, não é porque a irmã ali é melhor do que o irmão é melhor do que a irmã ali contribui mais do que o irmão ali contribui mais do que a irmã ali congrega mais, o irmão congrega menos. Acaba com isso, sabe por quê? Porque quem nos salvou foi o Senhor Jesus Cristo. Foi Ele quem nos salvou, foi Ele quem nos Aqui não tem maior e nem menor. Todos nós somos servos de
Deus. Na parábola do fariseu, representa aquele tipo de pessoa que ora bastante, mas não tem uma atitude sincera. Então não vale orar muito se você não estiver realmente orando de todo o teu coração. Já o fariseu, o publicano, apesar da classe que pertencia, representa todos aqueles que chegam diante de Deus com o coração sincero. Todos aqueles que chegam diante de Deus com o coração sincero e se prostram perante o Pai e encontram o favor divino. Quantos podem glorificar o nome do Senhor Jesus? Amém? Deu para os irmãos compreender que o Senhor está buscando sinceridade, o Senhor está buscando compromisso, o Senhor está buscando coração aquebrantado, e que nós possamos não nos exaltar quando nós estiver contribuindo, quando você estiver fazendo alguma coisa para Deus, entendeu? Não se exalte, porque o Senhor se agrada do coração humilde, daquele que é humilde e entende que a honra é do Senhor, né? Às vezes a gente vê muito isso, obreiros, pastores e qualquer pessoa, quando ela quer se exaltar, ela diz: se não fosse ela, isso ali não ia ser feito nunca, porque agora ele é isso, ele é aquilo, e ele é que é o mais inteligente, entendeu? E acaba tirando a honra de Deus e colocando todinha para cima dele. E Deus não se agrada disso. Deus se agrada quando você reconhece que a honra é dele, a glória é para ele. Amém? Glória a Deus. Muito bem, meus irmãos. Nós vamos ouvir, quem não cantou ainda, foi Eliette. Vamos ouvir Eliette louvando a Deus. Vocês conversam. Vocês conversam. O resto é mais do que eu falo. Só que é o carro. No primeiro dia,